Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais com vocês sobre Lost. Como vocês viram aí no título, na capa e etc. Por que eu vim falar sobre Lost? Uma série que o pessoal já assistiu há tanto tempo, já nem passa mais, não tem mais nada sobre Lost por aí. Só que, mano, a gente precisa falar da importância da série Lost no mundo das séries. Por mais que você nunca tenha assistido Lost, você precisa saber da importância dessa série. Porque ela, mano, ao meu ver, e acho que ao ver de muita gente que assiste série por aí, Lost mudou completamente o mundo das séries. Mudou, tipo, muito. Porque elevou muito o nível das séries, com teorias, conspirações e muita coisa que aconteceu que eu vou citar aqui nesse vídeo. E vou contar um pouquinho da minha experiência, como é que foi na época que eu assistia Lost. Porque eu assisti na época que passava na Globo. Mano, já tem uma cota isso. E aí eu quero contar pra vocês como é que foi a minha experiência e a importância que Lost teve pra mim e no mundo das séries, que ao meu ver e né, na opinião de algumas outras pessoas aí também que convivem nesse meio. Mas por que eu tô trazendo Lost aqui pra vocês agora, assim, do nada? Porque, mano, eu tenho um vídeo aqui no canal de Lost, explicando um pouquinho sobre como é que foi aquele final, né, o que aconteceu de verdade, porque foi um pouco confuso e muita gente não entendeu, inclusive eu sou um desses que não tinha entendido na época. E há mais de 2 anos já que eu fiz esse vídeo de Lost, e até hoje é o mais assistido do canal, tem mais de 400 mil visualizações, é o vídeo de Lost do YouTube no Brasil mais assistido até hoje. E beleza, foi muito assistido na época. Não, até hoje é o mais assistido. Eu sempre olho as estatísticas dos meus vídeos e todo mês o vídeo de Lost ainda hoje é o mais assistido, mesmo tendo uma qualidade muito ruim na época que eu fiz. Então eu falei, cara, o fã-clube de Lost é muito grande e continua crescendo, porque tem pessoas que ainda comentam nesses vídeos falando que tá começando a assistir ou que acabou de terminar. Então tem muita gente assistindo Lost. É uma série muito importante, foi na época e ainda é hoje, e é por isso que eu tô vindo aqui contar pra vocês como é que foi a minha experiência nessa época e o que eu acho que mudou na era antes de Lost e na era pós-Lost. E você que assistiu, tenha gostado ou não de Lost, principalmente ali no final, mano, é inegável a importância que a série teve. Porque na época que ela lançou, em 2004, e durou até 2010, que foram 6 temporadas, mano, explodiu. Foi um fenômeno quase que imediato no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente. Principalmente porque passou na Globo, né? Que é um canal aberto, é o canal com maior audiência dos canais abertos aqui do Brasil. E muita gente assistiu, mano. Eu lembro, sabe, dessa época. E olha que eu não tenho memória muito boa, não. Mas dessa época de Lost, eu lembro enquanto eu assistia aqui em casa. Primeira vez que eu vi a propaganda, aí o pessoal caindo lá na ilha, e o avião, não sei o que, e vários mistérios e tal. E passando aquele olho e os matos do Lost, aquela chamada da Globo, que era inesquecível e tal. Mano, a primeira vez que eu vi essa chamada, eu já... Caramba, eu preciso ver essa série. E foi o que eu fiz, eu fui atrás e comecei a assistir. E, mano, era uma expectativa tão grande. Eu já comentei pra vocês algumas vezes como é que foi quando eu comecei a assistir Supernatural, que foi a primeira série que eu me viciei, que eu entendi como é que funciona uma série e tal. E Lost me trouxe uma sensação muito parecida do que a época que eu comecei a assistir Supernatural também. Porque a cada semana eu ficava muito ansioso pelo episódio seguinte. Porque eram tantos mistérios que iam se desenrolando ao longo dos episódios que eu falava, mano, eu preciso saber o que tá acontecendo. E aí o outro episódio explicava um pouquinho, mas trazia novos mistérios. Tipo, era um monstro de fumaça e depois era um urso polar que aparecia, depois era umas viagens no tempo, e uma escotilha que tinha os números. Então... a mente explodindo pra caramba enquanto a gente assistia Lost todas as semanas e, mano, inesquecível. E só uma pausa aqui rapidinho antes de continuar esse vídeo. Reparou na minha camiseta do Maluco no Pedaço? Ela é feita bordada e foi feita pela Bia, minha esposa, né, Fresh Prince aqui do Maluco no Pedaço. Mano, é só bater o olho aqui que você provavelmente reconheceu se você já assistiu essa série alguma vez na sua vida. E ela tá começando esse novo negócio de bordar camisetas e tá fazendo algumas com temas de séries, como por exemplo essa de Fresh Prince. Você que é fã de Lost, você pode pegar, por exemplo, os números de Lost. Já pensou uma camiseta com os números bordados de Lost exclusivamente sua? Mano, seria muito foda, né? Então segue lá a página que ela criou no Instagram, Maria Pontilhada, é onde ela tá fazendo essas camisetas e já está recebendo várias encomendas. Então segue lá, vou deixar aqui no cantinho para você poder ir lá conhecer a página dela, já tem alguns modelos que ela fez por lá. De vez em quando ela tá postando conforme ela vai fazendo, e aí você pode chamar ela lá no direct e de repente fazer um orçamento aí, garanto pra você que o preço é bem bacana e a qualidade é excelente. Vai lá, conhece o trabalho da Bia no @mariapontilhada no Instagram e pede a sua camiseta bordada também. Com algum tema de Lost você pode ter a sua própria ideia, passar pra ela e aí dá pra achar o melhor jeito de fazer. Então vai lá conhecer o trabalho da Bia. E eu lembro, mano, que na época que eu assistia na Globo isso, né, eu tinha, isso deve ter uns 10 anos atrás, mais ainda, então, né, eu devia ter uns 16, 17 anos ali na época. Eu lembro que teve um determinado momento de Lost, já que tava tão, sabe, tão febre no Brasil inteiro, principalmente entre as pessoas que eu conhecia, que um amigo meu, ele vinha aqui em casa, passava de madrugada o negócio.
E ele vinha aqui em casa pra gente poder assistir junto e criar algumas teorias junto. Claro que não toda semana, mas de vez em quando ele vinha pra gente poder assistir junto. E era muito louco, porque eu lembro, a gente estudava junto na época, e eu lembro que teve um episódio, eu até dei uma pesquisada pra saber qual que era esse episódio, que foi o 5º da 4ª temporada, que o Desmond, que é aquele que chama todo mundo de brother e tal, não sei o quê, tanto que a gente começou a se chamar muito de brother nessa época também, por causa do Desmond, desse personagem de Lost. E nessa época ele tava viajando muito no tempo descontroladamente, eu não tava percebendo, ele meio que tava perdido no tempo, ele tava indo e voltando e tal. E ele tinha que encontrar um ponto fixo para que ele pudesse sobreviver, porque ele tava quase morrendo por causa dessas viagens. E aí eu lembro que o ponto fixo dele foi a Penny, que era a namorada ou esposa dele lá, e ele tava mais de 3 anos já sem ver ela, só que ele conseguiu lembrar o número de telefone dela, que era o 79460893. E tem nesse episódio específico, no 5º da 4ª temporada, e eu não lembro muito bem o que aconteceu nessa cena, mas em determinado momento ele lembrou desse número, e ele começou a repetir sem parar. 79460893, 74960893, 74960893. Aí ele, o número é de Londres. E aí a Penny morava em Londres porque ele também era de lá. E aí eles acabam fazendo essa ligação porque se ele conseguisse falar com ela, ele meio que ia conseguir se achar nessas viagens no tempo, ia parar de ficar indo e voltando e tal, ter esses problemas que o nariz dele já sangrava muito, sempre que acontecia essas coisas, e seria meio que um ponto fixo nesse, né, eu não lembro o termo exato que eles usavam, mas era uma coisa que ia ajudar ele, né, se ele conseguisse se encontrar no tempo, ele ia parar de ter as convulsões que ele estava tendo e tal, e o ponto era a Penny, ele precisava falar com ela, ele conseguiu lembrar o número, em um momento bem tenso ali, ele ligou pra ela e, mano, uma cena emocionante. Por quê? Ele tinha voltado pro passado numa dessas viagens e tinha encontrado a Penny e falado pra ela, ó, eu vou te ligar nesse número, né, na sua, acho que é o número da casa dela, não sei como é que funciona, mas eu vou te ligar nesse número e eu preciso que você esteja lá nesse dia daqui 3 anos, nesse mesmo horário. E eu preciso que você esteja lá pra poder atender esse telefone. E isso, tipo, foi 3 anos, e aí eles ficaram 3 anos sem se ver e a Penny tava lá, mano. Ela não se mudou de casa, ela não mudou de número, ela não saiu nesse dia, ela esperou os 3 anos. E aí quando ele ligou, nem ela acreditou, ela, caramba, né, não acreditei e tal, não sei o quê. E eles começaram a ter uma conversa muito emocionante, porque eles se amam, eles estavam muito tempo longe, muito tempo sem se ver. Mano, essa cena é emocionante e marcou de um jeito que eu acho que eu e esse meu amigo, o Renan, não sei se ele vai assistir esse vídeo, não sei se ele vai lembrar dessa época também, mas esse número, essa cena foi tão forte que a gente decorou o número desse telefone e a gente ficava o tempo todo repetindo essa cena. 79460893, o número é de Londres. A gente ficava falando isso no meio da sala de aula. Porque, mano, era marcante. Cada episódio de Lost era marcante. Tudo que acontecia em Lost era marcante. Marcou uma era, marcou toda uma geração das pessoas que assistiram na época que passava. Seja as pessoas que já viam TV a cabo, etc. Ou seja as pessoas que, assim como eu, que eram menos favorecidas financeiramente, assistiam pela Globo. E claro, mano, as teorias. As teorias de Lost, mano. Era toda semana uma teoria diferente. Quem que era um monstro de fumaça lá da ilha? O que ele queria? Por que estava acontecendo essas viagens no tempo? O que ia acontecer? As pessoas saíram da ilha e agora? As pessoas voltaram e agora? Tá todo mundo morto? Não tá? O que é esse urso polar que tá por aqui? Mano, era tanta teoria em Lost que não faltava assunto nunca. Foram anos e anos assistindo Lost e criando essas teorias e tentando, e um falava uma teoria e o outro falava, não, essa teoria não dá certo por causa disso, mas a minha teoria, e aí era uma discussão muito, muito gostosa, muito saudável enquanto a gente estava assistindo Lost. E não só isso, né, conforme a série foi avançando, surgiu o Jacob também, que no começo ninguém sabia muito bem quem ele era, o que ele queria, qual que era a função dele, como que ele influenciou tudo isso, e conforme a gente foi descobrindo as coisas, era explosão de mente atrás de explosão de mente a cada episódio, mano. Eu não consigo entender pessoas que assistiram Lost e não gostaram, porque ela é incrível. Eu posso entender pessoas que não gostaram do final. Mas basicamente, pelo que eu entendi, pelo que muita gente entendeu, é que a série ela foi muito científica, por mais que teve todos esses mistérios místicos e tal, mas ela foi muito científica nas 5 primeiras temporadas. E na 6ª ela tomou um rumo muito mais espiritual. Parece que foi um negócio meio corrido, um negócio meio... sabe, tipo, criaram tantos mistérios que nunca pensaram como resolver esses mistérios. Eles foram dando tanta corda pra série, mas tanta corda pra toda essa história que acabaram se enforcando. E vários mistérios que foram criados, eles não conseguiram responder, pelo menos não de uma forma tão convincente. E isso atrapalhou um pouquinho a experiência de quem chegou no final. Mas o interessante é que não tem final morno pros fãs de Lost, né? Pras pessoas que assistiram. Ou tem as pessoas que odiaram, tem as pessoas que amaram. Não tem ninguém que fala, eu achei o final ok. Não tem. Pode olhar nos comentários do vídeo do final de Lost que eu deixei aqui no card pra vocês. Não tem ninguém falando que achou ok. Ou odiou ou amou. Porque Lost era intenso, mano. Seja pro bem ou seja pro mal.
e despertava isso nas pessoas, né? Esse amor e ódio o tempo todo, e muita gente se sentiu chateada e decepcionada por não ter as respostas que queria, inclusive eu fui um desses na época. Mas depois que eu estudei, que eu fiz esse vídeo, eu dei uma estudada pra tentar entender esse final, e depois que eu entendi eu falei, nossa, muito melhor do que eu achava que tinha sido, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, inclusive. E agora eu quero voltar a assistir Lost, porque muita gente até hoje me pergunta nos comentários do vídeo, né? E o Walt, que é o filho do Michael, e o Michael, o que aconteceu com eles? Eu acho que foi o Walt, se não me engano, que de repente sumiu da série e não teve uma explicação. No final, que aparecem vários personagens, eu não vou explicar o contexto pra não dar spoiler, mas no final da série, vários personagens aparecem, alguns meio que são ignorados, o que aconteceu? Eu quero entender tudo de novo, porque hoje eu tenho um olhar muito mais crítico, eu acho que eu conseguiria entender muito mais toda a jornada que teve Lost, e eu quero comentar mais vezes com vocês isso aqui no canal. E isso vai depender de você, que é fã de Lost, quer ouvir mais nesse canal um pouquinho sobre Lost, porque né, os outros canais já ninguém mais fala, inclusive eu mesmo era um que não falava mais de Lost, porque é uma série que já terminou há muito tempo, mas mesmo assim eu quero resgatar, porque essa série foi muito importante, então eu quero falar mais dela, mas vai depender de vocês. Então, se esse vídeo tiver bastante curtida e principalmente novos inscritos através desse vídeo, porque dá pra ver isso nas estatísticas do YouTube, dependendo de tudo isso, eu vou voltar a assistir Lost desde o primeiro episódio e vou tentar fazer pelo menos um vídeo a cada temporada terminada. Ou seja, serão no mínimo 6 vídeos comentando tudo, minha nova experiência, minha segunda experiência com Lost, para ver se eu consigo captar novas informações, criar novas teorias de repente, criar um novo entendimento do decorrer da série, principalmente do final. Então, eu quero conversar com vocês muito mais sobre essa série icônica que rolou na década passada. Então, se você quer ver mais de Lost aqui no canal, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal também e compartilha esse vídeo com todo mundo. Fala, vai nesse vídeo aqui e se inscreve nesse canal, ele tá falando de Lost, vamos fazer ele falar mais e tal, não sei o que, porque às vezes a pessoa nunca assistiu Lost e quer saber se vale a pena ou não, e eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, eu posso fazer um vídeo sobre curiosidades de Lost, eu posso falar muito mais. Só depende de você. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, pode só clicar nessa bolinha aqui também e de curtir esse vídeo e me deixa aqui nos comentários se você já assistiu Lost, você amou ou você odiou, ou você nunca assistiu, de repente veio aqui nesse vídeo pra saber o que eu ia falar. O que eu posso dizer é que essa série é icônica e todo mundo que se diz fã de séries no geral deveria pelo menos assistir uma vez na vida todas as temporadas de Lost. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, conto com vocês pra falar mais de Lost aqui nesse canal. Até a próxima, valeu!